Hoje eu vim num lugar muito especial, vamos falar com um convidado muito especial e você vai ficar por dentro de tudo que rola nos bastidores do mundo da dublagem. Eu estou hoje aqui na Van Mark. Bora comigo? Olá, mais uma vez você que me acompanha aqui no canal Cláudia Matos e também na Agathos Play, começando mais um Fala Comigo. E um Fala Comigo muito especial, mas antes eu quero agradecer. Esse programa tem o apoio no projeto Cultura nas Redes 2. Eu quero agradecer aí o apoio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e aos nossos parceiros Lu Rodrigues e Aliança Brasil. Olha só, gente. Quando nós vamos ao cinema, a gente ouve aquelas vozes, né? Ouve aquela dublagem fantástica e a gente fica imaginando aqueles grandes nomes por trás da dublagem. A gente associa muito a voz ao ator, mas não. A dublagem, ela interpreta, mas ela empresta a voz brasileira a atores internacionais. Mas quem são as vozes por trás daqueles grandes nomes de Hollywood, de outros filmes cinematográficos? Hoje eu estou conversando não só com um grande nome da dublagem, um ícone, mas um grande amigo também. Eu estou com ele, o Homem de Ferro. Tudo bom, Marco Claudinha? Ribeiro, Tudo bom? meu Tudo bem? amigão. E aí, Marco? Prazer estar aqui com vocês, prazer poder estarmos juntos em mais uma entrevista. Mais uma. Tem uma que já está lá no meu canal, mas hoje a gente vai estar focando em uma outra coisa. Marco Ribeiro, eu vou falar só ele, né, que faz a voz do Robert Downey Jr., porque eu vou querer que ele fale dos seus outros personagens, mas que hoje não só é um dos grandes nomes da dublagem brasileira, como também hoje ele está do outro lado, né? Ele administra algumas empresas de dublagem. Marco, quem a gente ouve aí, de repente o povo que está ouvindo ouve você como Will Smith? Eita, tem bastante coisa, são 38 anos. 38 já? 38 de dublagem, né? Comecei lá na Herbert Richards em 1985, então tem esse tempo aí já, e aí vieram atores, né? Tom Hanks, né? Outro dia eu estava fazendo umas contas, eu vi na internet que eles colocam os filmes que foram feitos, são 49 filmes do Tom Hanks. Que você já fez? Que eu fiz, Uau. que eu fiz. Então eu fiz 90% dos filmes do Tom Hanks. Wilson! Wilson! Eu que não vou ficar aqui nessa ilha com uma bola de vôlei! O Tom Hanks, quero voltar a Cracóvia. Eu quero ir para minha casa. Por favor, liga o televisor. Então, esse filme, uns 90% dos filmes dele. Jim Carrey, também, né? Eu fiz 90%. Máscara. Demais, alguém me segure! Vamos ao Cocobongo! E Aquelas expressões dele muito loucas. Máscara, sim senhor, eu mesmo Irene, Os Pinguins do Papai, Debi Lloyd, enfim, vários. Mas você fez também outros grandes nomes, fez Antônio Bandeiras, né? Antônio Bandeiras, Will. Antônio Bandeiras também. Will Smith, eu fiz alguns filmes do Will Smith. Quem dublou mais no Brasil foi o Márcio Simões, né? Márcio Simões. Eu, Márcio Simões e o Manolo. O Manolo fez ele no Maluco no Pedaço, né? E o Márcio Simões fez em alguns filmes e eu fiz em outros, nos mais recentes. Agora, uma outra série que marcou muito você também, sim. Patroa e as Crianças. My Wife and Kids, que é em inglês e português, Eu, a Patroa e as Crianças, né? Que era o Michael Caine, gente, eu estou aqui com o Michael Caine. Isso aí, Buiachaca Júnior, cabeçudo. Como é que é essa questão dos testes? Porque uma voz não tem cor, uma voz não tem raça, sim. uma voz não tem altura, uma voz não tem tessitura vocal. Como é que é isso? Agora o pessoal está exigindo, né, uma questão aí que alguns clientes estão fazendo, de negros dublarem negros. Tá tendo isso já foi uma polêmica um tempo, porque realmente a voz não tem cor. A voz, né? A voz não tem cor. Mas eles estão indo para essa praia também. Então, a gente olha mais ou menos o que é original, né? Como é que está o original, o que ele tem no original. A gente procura fazer um match voice, né? Uma voz que combine, ou então, como
como eu digo na velha escola de dublagem da qual eu venho, a gente vai pela imagem, pela cara do sujeito. E eu sempre dou um exemplo muito claro. Tinha uma série chamada Magnum, né? Uma série mais antiga chamada Magnum. A voz dele no original era uma voz bastante anasalada, do Tom Selleck. Tom Selleck. Né? Ele falava bem assim. Que a gente chama fuinha aqui no Brasil. A voz de fuinha, a voz dele era meio assim, aquele bigodão, um cara bonitão daquele jeito. E não era um vozeirão, né? Não era uma vozeirão. Voz fininha. E quem dublava ele aqui era o Milani, Francisco Milani, né? Que era da escolinha do professor Raimundo, que tinha um vozeirão. Às vezes ele falava assim, uma coisa meio anasalada, mas ele tinha um vozeirão. Então, se você botasse às vezes para fazer a voz que fosse igual ao original, ia ficar estranho na dublagem, entendeu? Então a gente vai pelo tipo, pelo physique de rôle, né? Pelo tipo físico do cara, o biotipo. É como o Anderson Silva. Se o Anderson Silva fosse dublado, você não ia botar ninguém com a voz dele. Não, porque olhando o Anderson Silva de boca fechada, eu nunca daria aquela voz, juro pra você. Você nunca daria aquela voz pra ele. Então, aí é um exemplo que eu dou. Então a gente vai mais ou menos por aí, pelo original, né? Pela voz original, alguns vão mais pela voz original, e a gente vai também pela imagem. Eu hoje cheguei, o Marco estava dublando, né? A gente depois mostra aí nos bastidores algumas cenas, e tinha um menino dublando. Sim. E quando a gente estava aqui aguardando, foi pro original, o timbre da voz do menino era idêntico a do menino que estava dublando aqui dentro. Então vocês vão por isso, né? Também. Timbre vocal. Timbre vocal, às vezes realmente um tipo físico. Você olha um determinado ator, aí tem um dublador que tem um tipo físico parecido, você vai e encaixa ele ali. Da forma como ele fala, A às forma vezes como ele soprado. fala, exatamente. Acontece isso. Hoje você, além de dono de empresa de dublagem, você é um diretor. Há algum tempo você já é diretor. Então, quando você vai fazer a escalação do elenco, essa voz é fulano, porque fala soprando, fala chiando, fala assim, fulano tem essa voz. A gente já tem bem essa referência, não só da voz, do tipo, da maneira que fala, né? Então, a gente procura fazer uma escalação, porque junto com a tradução, a escalação é a alma da dublagem, né? Primeiro de tudo, a tradução, tem que ser uma boa tradução, e uma boa escalação. Se você escala certinho, de modo que a voz pareça estar saindo da boca e não das costas do personagem, entendeu? O cara às vezes está falando na televisão, lá você está vendo o filme, e você fala, poxa, tem alguma coisa estranha, a voz não está saindo da boca do cara, parece que está saindo de outro lugar, tem uma coisa meio estranha. Por quê? Foi uma escalação mal feita. A voz não combina com a cara do personagem, mas quando você consegue que essa combinação perfeita, dá a impressão de que o cara está falando em português. Como é que foi esse boom na sua vida? Porque você começou, para quem não sabe, Marco começou no rádio, inclusive trabalhou na rádio, que eu também trabalho hoje na Rádio Cidade. Sim. Veio do rádio, veio dessa coisa vocal já sua, emendou na dublagem. Como é que foi você sair e galgando novos patamares até chegar a ser um dono de uma empresa? Eu comecei em rádio, né, muito pequeno, com 15 anos, fazendo anúncios e tal, até na Rádio Boas Novas, a antiga Rádio Boas Novas. E aí depois trabalhei na cidade, fiz algumas outras coisas em rádio também, melodia em Petrópolis e tal, e desci também com a melodia para cá. E aí isso foi meio que um caminho, porque meu tio trabalhava na Herbert Richards, e ele pegava alguns filmes para fazer cristãos. Aí tinha uns filmes do Ministério Bernard Johnson, né? Lembro. Que eram uns Muppets, umas coisinhas assim. E aí ele me chamou para fazer um teste ali, naqueles filmes, que era uma dublagem semi-profissional, né? Porque era uma coisa mais para a igreja, uma coisa mais interna. E aí eu gostei daquilo ali, falei, poxa, que legal, quero seguir isso de repente. Foi por aí, então? Foi por aí. Eu já fazia rádio, né? E aí, na época... Já fazia aquelas graças com a voz, sim, né? já brincava, já fazia teatro na escola, já vinha desde 12 anos fazendo teatro na escola de cinema também, na própria escola também. Então foi meio que um caminho natural. Foi meu primeiro emprego na Herbert Richards, né? E... enfim, foi meu primeiro emprego e estamos aí até hoje. E como dublador até chegar a diretor, demorou muito tempo? Eu comecei lá em 85, né, 86, 85, 86. Eu fui dirigir em 92. Como
é que é Em isso? 92 eu comecei a dirigir. Você que vai aos poucos, você vai percebendo que você já está ajudando o colega e um outro diretor já começa meio que colocar você como meio que um monitor, né, um sênior, fala, me ajuda aqui e tal. Eu dublava muito lá nas outras empresas e tinha uma empresa que eu dublava chamava-se Cinevídeo. Ainda existe, né, a Cinevídeo. E aí o dono do estúdio, a Tereza e o Beto, né, que são amigos hoje, falaram, mas você não está afim de dirigir, você não está afim de fazer alguma coisa e tal, tem uns negocinhos chegando aí pra gente fazer um... Aí eu comecei a dirigir ali com eles, 92 mais ou menos. E de tanto também fazer, obviamente, esse é o Sim. caminho até no teatro mesmo, né? Tem aquelas pessoas que têm a didática, tem o ator que não tem, o cara é um suprassumo. Não é uma questão, gente, de talento ou não, é uma questão às vezes até técnica mesmo, né? Sim. E tem alguns interessantes que não atuam tão bem no teatro, por exemplo. O cara não atua, mas dirige. Mas muito sabe bem. dirigir como Sabe ninguém. tudo, entendeu? Às vezes não atua na televisão, porque a maioria dos diretores de televisão, ou muitos deles, eram editores, né? Eram cameraman, eram editores que depois viraram diretor de televisão, né? Porque já com aquela Ele vivência tava com aquela visão atrás das câmeras, né? exatamente. Então, como eu já tinha isso também, como dublador, e também quando eu comecei na Herbert, pelo meu tio ser da mixagem, e por a gente ter amigos, até um falecido amigo, Antônio Queiroz, que era da igreja também, e que trabalhava na Herbert, eu com o intervalo eu subia para mixagem, ficava olhando eles mixarem, fazia algumas coisas ali com eles e tal. Então eu peguei todo esse know-how, entendeu? De todos os processos da dublagem, entendeu? Que bacana. E aí, quando é que você virou um empreendedor da dublagem? Empreendedor. Como é que aconteceu isso? Mais ou menos em 95, 96, né? Eu comecei a fazer uns filmes lá para BV Filmes, né? Pro Cláudio, que você conhece também. E foi ali que eu comecei a fazer uns filmes cristãos também, né? E alugava um estúdio, pegava os filmes, né, do cliente, alugava o estúdio e fazia o filme, entregava o filme pronto para ele. E aí, fazendo esses filmes, eu disse, por que não fazer outras coisas? E aí, na época, tinha um boom muito grande de VHS, né? Sim. Home video, né? E aí eu peguei o telefone e o endereço de algumas distribuidoras e fui para São Paulo, na cara e na coragem. É mesmo? Pegando ônibus 11 horas, chegando em São Paulo de manhã, entendeu? Dormindo no Poeirinha, coisa desse tipo assim, indo atrás dos distribuidores. Que legal. Eu chegava, batia na porta dos caras, dublagem, a gente pode fazer e tal, não sei o quê. Você faz o seguinte, eu vou dublar pra você, se você não gostar, você não me paga. Aí o cara falou, ou esse cara confia no taco dele, ou ele é muito maluco. Porque o cara não tinha nada a perder, né? Entregava o filme pronto, e aí eu entregava com as mesmas vozes, com as mesmas, os mesmos dubladores que o cara via na TV Globo, nas TVs Você abertas. já trabalhava única e exclusivamente com dublagem nessa época? Único exclusivamente com dublagem. E aí era interessante porque eu pegava os clientes justamente que os grandes não queriam ou não podiam pegar, que era o Herbert Richards, a VTI. Eles não podiam pegar esses clientes porque para eles não interessavam. Eles estavam muito cheios de coisas, né, de clientes grandes, e eles não interessava para eles o valor, e não interessava para eles, não tinham tempo de fazer isso. E era o que sobrava, assim, filmes técnicos, documentário nem ensinando de empresa, né? Ensinando a fazer as coisas, como pintar, segurança no trabalho e tal. Eu fazia essas coisas todas. E aí foi crescendo, que ninguém queria fazer. E aí a coisa foi crescendo e tal. Depois pintou Nickelodeon, né? Que começou a trabalhar com a gente. Depois Discovery Channel. E aí foi. Porque você, acredito eu que tenha sido isso, você acabou dando uma cara, porque era muito comum, principalmente no final da década de 90 para o início dos anos 2000, havia um pouo daquela crítica, o pessoal quando via documentário, falei, caraca, que dublagem horrorosa, nossa, que coisa meio, né, fake, sem emoção. Então, você começou a colocar uma galera pesada, de qualidade, justamente. E aí isso acabou te arremetando também outros clientes. Com certeza, com certeza. A gente trabalhava, por exemplo, em narração, fazendo narração para o Discovery ou para essas coisas, com Márcio Seixas, já naquela época, dublador consagrado, o Mauro Rosas, que era da TV, Manchete na época, entendeu? A galera toda mesmo, locutores. Com a mesma qualidade de um filme de Hollywood. Exatamente, com aquela qualidade, exatamente. E a gente trabalhava com essas pessoas assim, e aí isso foi justamente o que você falou, uma coisa foi puxando a outra,
né? Você vendia um produto bom e o cara falava, poxa, esse cara é legal. E até que eu comecei a receber coisas que iam para a própria TV Globo. O cliente começou a me mandar coisas que eram exibidas na TV Globo, entendeu? Assim Então, nasceu a e assim nasceu a Audio News. Audio News. 94, mais ou menos, né? Nasceu a Audio News, versão brasileira Audio News. A gente ouve ainda. Sim, estamos aí. Hoje a gente está fazendo bastante Disney, né? Bastante Nickelodeon também, muita coisa para o YouTube, dessas coisas novas, e estamos aí nesse E tempo aí todo. veio, né, a antiga Van Maher, hoje é Van Sim, Mark. aí passando já tem 8 anos, 7 anos mais ou menos, o Vanderlei, que era um dos sócios da Van Mark, na verdade, lá atrás, antes da Audio News, ou junto com a Audio News, eu ia entrar com o Vanderlei na Van Mark. Mas aí eu já estava começando a empresa e aí não consegui. E aí passou o tempo e 7 anos atrás, o outro sócio do Vanderlei saiu e aí nós conversamos e aí entramos na sociedade. E aí mudou de Van Maher para Van Mark. E como é que foi estar do outro lado? Tá desse lado como dublador e tá do outro lado agora do empreendedor, do empresário. Uhum. Tem algum conflito de interesse? Não, eu sempre soube dividir muito bem essas coisas, né? Porque quando eu me tornei empresário, a minha vontade dentro da casa, era fazer tudo aquilo que eu achava certo, né? E errado nas outras casas não fazer, não repetir. Às vezes legal. é um conforto de bancada para o dublador estar, Show. não é? Porque o empresário que não está no dia a dia, ele não tem essa visão. E eu, graças a Deus, sou privilegiado porque eu tenho a visão de dublador, de diretor e de empresário. Então, quer dizer, eu posso trafegar nessas áreas porque eu sei o que o dublador sofre lá na ponta, eu sei o que o diretor sofre, entendeu? E eu sei o que o empresário sofre. Né? Os tributos que tem para pagar. Porque às vezes, quando está só do outro lado, o dublador acha que o empresário está ganhando uma fortuna, entendeu? Ou acha que o diretor está roubando ele. E aí, quando você entende a mecânica, todo o processo, você vê que não é bem assim, que a coisa é muito complicada. Eu fiz essa pergunta já sabendo um pouco a resposta, porque a gente percebe isso, principalmente quem conhece o trabalho do Marco, quem caminha com o Marco, que ele realmente defende a classe. Sim. E você está levantando uma hashtag muito bacana e muito forte, que eu acho que todos nós brasileiros que gostamos de cinema deveríamos levantar, que é... Prestigie a boa dublagem, que eu criei essa hashtag em 2017, né? Alguns amigos nossos vindo aqui no estúdio, e aí eu criei um quadro chamado A Cara da Voz. Eu ia te falar isso, volta a fazer. Sim, porque teve essa época que o mundo acabou, né? O mundo acabou. Começou de novo agora. E aí a gente voltou. Mas então, eu acompanhava, eu adorava aquilo, né? Quem tá do outro lado da voz. Do outro lado né? da voz, é a cara da voz. E aí, no final, né, eu pedia, me veio essa ideia. Vamos falar prestigia a dublagem. Não, prestigia a boa dublagem. Exato. Né? Porque a dublagem tem por aí, mas prestigia a boa dublagem. E qual é a diferença? A gente tem muita dublagem pirata por aí. Né? Infelizmente, atores que estão começando, que não são tão profissionais, e estúdios que não têm tanta tradição, mas fazem um preço lá embaixo, entendeu? E às vezes não pagam aquilo que é devido aos atores, né? Pressionam os atores e tal, e aí entregam dublagens ruins. E aí isso acaba fazendo com que uma outra pessoa ou outra que vai nos cinemas, eu prefiro ver o legendado. Exatamente. Porque outro dia eu vi num filme tal, e a dublagem era péssima. Era péssima. Não é que a dublagem era péssima, é porque você tem que prestigiar a boa dublagem. Aquela dublagem estava Mas ruim. eu sei que você passa, porque eu vivo muito isso também no rádio, de pessoas, clientes que ligam e querem fazer um trabalho com preço lá embaixo, ou empresas que vendem vozes, pacote de vozes de locutores a R$50. Eu já vi isso, eu ia falar justamente esse preço. Meu Deus. Uma coisa assim eu já vi a absurda. 5. 5. Absurdo, umas coisas absurdas realmente. Então a gente tem esse tipo de empresa na dublagem, que joga o preço lá embaixo, e aí, é claro, trabalha com elenco que aceita aquele preço que eles dão, que é errado, né? Por isso que eu digo, o mercado de dublagem, o eixo é Rio e São Paulo. Né? Rio capital, São Paulo capital, tem alguma coisa em Santos e tal, mas basicamente é o eixo Rio e São Paulo. Por que há uma diferença
tão grande numa boa dublagem? Primeiro, porque existem algumas regras para ser dublador. Sim, Vamos sim. falar sobre elas. É, A primeira e a mais importante, registro de o ator. cara tem que ser ator, né? Ele tem que ser ator porque a dublagem nada mais é do que uma vertente da profissão de ator, né? Exatamente. Ele Está faz dublando um teatro, ator, né? televisão, cinema e tal, e também dublagem. Alguns, como eu, já fiz teatro, já fiz televisão, mas me especializei, ou vamos dizer assim, fiquei mais na dublagem, né? Porque você vai pegando fixos, você vai pegando um trabalho aqui, outro ali, e você acaba, de certo modo, se acomodando. Do que você ter que ir para fila de teatro fazer teste para uma peça tal, ou você ter que ficar bajulando aqui Não, e ali para entrar na televisão, tem aquelas gente que não coisas, né? tem mesmo essa pegada, não quer. E tem gente que não Se gosta. realiza, eu gosto disso, de dar voz a E outra ao coisa, personagem. Claudinha, eu não queria ir para televisão para ser só mais um rosto bonito na televisão. Não queria Fica ser- um rosto bonito atrás da eu não voz, queria né? ser só mais um rosto bonito na TV. E aí eu preferi ficar na dublagem, porque você acaba se acomodando realmente. É Você vai verdade. ganhando seu dinheirinho ali, e tudo que eu tenho hoje, ou o que eu tenho hoje, depois de Deus, foi a dublagem que me deu. Que legal. Entendeu? Então, essa coisa você vai crescendo e tal, e você acaba se acomodando ali. Essa liberdade, então, que a dublagem dá, ela é, então, primordial, principalmente se você quiser ramificar sua linha de atuação em algumas frentes, né? Sim, a dublagem ela dá essa certa liberdade para você, embora às vezes você fique um pouco preso, né, aquele papel, aquela coisa, você tem um fixo, e hoje cada vez mais a indústria está exigindo tudo para ontem, né? Os lançamentos são simultâneos com os Estados Unidos. Então, muitas vezes a gente dubla filme que não foi finalizado Eu ainda. lembro, a gente, na época das locadoras, né, dos filmes quando eram lançados, a gente esperava 2, 3 anos para um filme sair. Sim, que era a janela de exibição do filme do cinema. Desculpa, isso era para TV. Para TV, era 2, 3 anos. Eram meses, 6 meses. Para ir para home video, né? Isso. Tinha uma janela de home video que era muito grande, e a janela de televisão era essa, 2, 3 anos, até o filme chegar na televisão. Hoje em dia é tudo muito rápido. Para você ter ideia, séries e filmes a gente recebe não finalizados ainda, com chroma key lá atrás, o cabo pendurado no ator. Caramba. Não é quase que em tempo real, né? Exatamente, a gente vai dublando, e aí depois vem a gente chama P1, P2, P3 e P4, né? Que é a cópia 1, 2, 3 e 4. Vamos falar dessa questão do dublador, da parte um pouco mais técnica, porque eu tenho certeza que quem está assistindo aqui, o brasileiro no geral, ele gosta muito de dublagem. A dublagem brasileira ainda é tida como uma das melhores do mundo, né? Sim, graças a Deus. E essa questão do dublador, como é que isso é feito? A gente falou lá atrás sobre essa questão de elencar, né? Essa voz lembra fulano, não, vamos botar fulano porque não sei o quê, é característica dele, é parecida. E quando alguém, ele se descobre, você é a voz do fulano, como aconteceu com você? Pegou o Tom Hanks lá atrás. Como isso acontece com o dublador, a dubladora? Você, de repente, faz um teste para determinada produção, e você começa a dublar, por exemplo, como eu comecei a dublar o Tom Hanks. E aí vem um outro filme do Tom Hanks, naturalmente você faz aquele filme, né? Porque você já faz. Aí o estúdio gostou da sua voz, aí acabou ficando. Aí você é chamado pro próximo. Porque a voz marca, né, no ator. E embora hoje em dia a gente tenha a questão ainda, embora você faça um ator, eu fiz 49 filmes do Tom Hanks. Chegou um filme mais recente agora, que eu não posso falar ainda, talvez quando for ao ar já vai ter saído, e eu cheguei a fazer teste e não fiz. Entendeu? Mas, enfim, acontece. O Robert Downey Jr. eu dublo há 28 anos, só ele eu dublo há 28 anos. E aí eu fiz teste para o Homem de Ferro, inclusive essa parte técnica também, quando eu fiz teste para o Homem de Ferro, depois a gente foi dublar o filme, eu dublei todo em tela preta. Você não via nada, era só tela preta. Às vezes aparecia um buraquinho aqui. Eu lembro, você contou para mim daquela época. Isso acontece, gente, porque ainda mais depois do boom que o cinema ganhou, né, e por essa questão do tempo real, das mídias digitais, de vazar imagens. O Marco e a maioria dos dubladores que fizeram o filme da Marvel, e eu acho que outros filmes que ficam assim bem presos, né, sob sigilo, eles dublam sem ver a cena. Então é ruim pra gente, porque você precisa ver
que o cara tá fazendo, a forma do rosto dele para você, A a expressão, né, para você colocar a voz. a emoção. Exatamente. Então, foi ruim por conta disso. E quando não, você dubla filmes em preto e branco, cheio de números na tela, cheio de proteção, e aí às vezes aquilo vai pro ar depois em high definition e tal, e não Uau. sabem também como você dublou. Aí você Como já é que foi a está dificuldade. aprendendo um pouquinho desses trâmites e dessas nuances da dublagem. A gente falou sobre uma da primeira característica para ser um dublador, ter o seu registro, né, de Sim, ser ator ou de ator atriz. profissional. Aham. E, obviamente, fazer uma boa oficina, um bom curso de dublagem. Sim, sim. O próximo passo é você, porque já que é uma especialidade do ator, é você ir mais na parte técnica da coisa. O que é a dublagem? Você entender o que é. Porque a dublagem, as pessoas dizem, ah, eu sei fazer uma voz tal, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, eu sei imitar fulano ou cicrano. É uma questão. Quando a Todo pessoa mundo entra se na acha um bancada, pouco dublador, né? Não, eu sei fazer voz. mas aí é que tá, porque não é só isso. Isso é uma das coisas que você pode aproveitar na dublagem. Mas você tem que ter uma boa dicção, uma boa leitura, um bom reflexo, é um conjunto de coisas para formar aquilo ali, né? E a leitura, eu acho que ela é primordial Leitura até. Eu já fundamental. fiz. Eu acho que o primordial é a interpretação, porque o Interpretação. restante a gente vai dando um jeito. Inclusive, nós tínhamos vários atores e temos vários atores que são ótimos atores, que o resultado final é maravilhoso, mas ele dá um trabalho no estúdio, Entendi. porque ele tem uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. Isso eu estou falando de gente muito boa, mas o resultado final dele é maravilhoso. Maravilhoso. Entendeu? Você fecha os olhos, você fala, caraca, que interpretação. E a gente também está com um curso infantil, né? Um curso infantil para as crianças de 8 a 13, 14 anos. Que é a idade limite, né? Não sei se vocês sabem. Depois dos 14 anos, o sindicato dos atores exigem Sim. que a criança precise comprovar que ela até 16 anos. Até os 16? Até 16, Tá. Prazer estar aqui com você. Obrigado, Claudinha. Antes da gente encerrar, queria que você deixasse seu recado para a galera que curte cinema, né? Que curte um bom filme e, de repente, além de ter esse sonho, né, de seguir essa carreira, que é uma carreira linda, belíssima, mas que precisa de muita dedicação. O que essa pessoa precisa fazer? O conselho que eu dou é esse, a pessoa realmente, embora a gente caia quase no natural, assim, né, do que se fala, é correr realmente atrás dos sonhos e saber que não é só flash, não é glamour, né? Para 1% de glamour, você tem 99% de trabalho duro, entendeu? Então, ninguém chega a uma determinada situação dentro da sua profissão sem ter ralado, sem ter engolido sapo, sem ter trabalhado. O que a gente esbarra hoje, às vezes, são pessoas que vêm chegando, como o pessoal diz, chegou agora no ônibus e já quer sentar na janela, entendeu? Então, você lembra, quando você começou em rádio, como é que era a ralação toda, tudo muito difícil. Então, eu acho que é isso, é ir buscando devagar uma coisinha aqui, outra ali, se especializar, né? Procurar fazer o máximo de cursos que você puder, porque no meu tempo, você sentava no estúdio e ia aprendendo ali na hora, faz esse cara, faz aquilo. Hoje a gente não tem mais esse tempo. E além do que, você não pode mais receber visitas nos estúdios, a questão do sigilo é cada vez maior, né? Então, você só pode ter o ator que está atuando ali naquele trabalho presente no estúdio. Então, as pessoas devem se dedicar a isso, tirar o seu registro profissional e realmente procurar cursos sérios, né? De pessoas que estejam no mercado, que tenham nome no mercado e que sejam consagrados, né? Como dubladores, como dubladoras, que realmente, porque tem muita gente dando curso de dublagem que nunca fez dublagem na vida, eu já vi. E já caíram alunos nas minhas mãos. Aí eu fiz curso com o John. Falei, mas esse John nunca atuou. Não. Ah, não, ele falou que dublava na Herbert. Não, mentira, nunca vi esse nome. A gente começou falando de alguns dos grandes personagens que ele fez. Ao longo disso, teve Toy Story. Toy Story. Tem uma cobra na minha bota! Buzz, você é um brinquedo! Eu acho que a pior coisa, que é uma história engraçada, mas eu acho que é o pior. Eu uma vez ouvi o Briggs falando isso, é você estar na sua vida privada, estar num lugar, faz aquela voz. Ah, sim. Faz aquela voz aí. Como é que é aquela voz? Imita aí. Imita aí. Gente, pelo amor de Deus, imita aí. Pede isso publicamente não, gente, isso mata. Imita aí. Me pede, às vezes, faz quando não sei o que, faz aquela voz. Não é engraçado o que você faz. Aí você faz, pô, você faz o Woody, faz aí, então. Tem uma cobra na minha bota!
Caraca, igualzinho! Acesse as redes sociais do Marco, que é @MarcoDub no Instagram. E no YouTube, Marco Ribeiro Oficial. Marquinho, obrigada Obrigado, mais uma Claudinha, vez. Obrigado mesmo. Adoro, sabe que eu te amo. E #prestigie a boa dublagem. Prestigie a boa dublagem. É Eu amo isso. vocês. 1.000 milhões.